Olha aí, pessoal, estamos em um momento muito apropriado para nos lembrarmos dessa que provavelmente é a mais fatídica das promessas furadas de campanha do Lula, a história da picanha barata, que o brasileiro teria picanha e cervejinha com tranquilidade no governo dele. Vai vendo isso aí, né? Olha onde que a gente chegou. A picanha absurdamente cara, mas ainda que a gente considere a picanha metafórica, como muitos falaram aí logo que a coisa começou a ficar esquisita, tudo está mais caro neste final de 2024 e infelizmente vai ficar mais caro também. Então é um problema aí generalizado e que obviamente significa menos comida na mesa do mais pobre, né? E não vai ser só a questão da carne, eu já falei isso em outros vídeos, especialmente com o aumento do dólar, coisas como o trigo, a farinha, portanto, e tudo o que é feito com farinha, pães, biscoitos, bolo, tudo vai ficar mais caro por causa da cotação do dólar. E, na verdade, o brasileiro vai passar o Natal, estamos aí na época do Natal, com carne e também o frango mais caros, subindo muito acima da inflação, mesmo com os números maquiados do IBGE. Vamos conversar sobre esse tema aí, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? E Feliz Natal para você, para toda a sua família, que você aproveite bastante esse dia com quem você ama e desligue um pouco essas preocupações, faz parte da vida, faz parte do ser brasileiro. Já passamos vários natais tão ruins quanto, provavelmente piores do que esse, a gente vai conseguir superar essa com fé, com foco, com determinação. O importante é estar com quem a gente ama. Mas então, não podemos deixar de lembrar a promessa de campanha do Lula, que de fato é uma coisa bastante demagógica desde o princípio, mas é representativa daquilo que nós temos visto de maneira geral em seu governo, que é uma piora na vida do mais pobre. Não há o que se questionar a esse respeito. Pobre não come dólar. Tá aí, carne mais cara, o trigo, né? O trigo vai subir também, inevitavelmente. O pessoal da Abitrigo falou, né? Afirmou isso ontem. Tô gravando isso aqui no dia 24, terça-feira. Eles afirmaram que o aumento da farinha, do preço da farinha, vai ser inevitável, porque realmente o dólar, o trigo é um objeto de importação, então toda vez que o dólar sobe imediatamente, há um impacto no preço do trigo e todos os seus derivados aqui no Brasil. Como o dólar está subindo 28% no acumulado até o presente momento, fechou o último pregão em 6,19, é claro que algum grau, pelo menos, desse aumento aqui vai ter que ser repassado. O Brasil importou 6,1 milhões de toneladas de trigo até o final de novembro deste ano aqui. Então, imagina-se, inclusive, que o aumento vai subir até aí nessa safra, né, que termina em julho, mais ou menos, né? Metade do ano que vem, portanto, e aí é claro que tendo aí um preço mais elevado do trigo para os brasileiros, porque o dólar, o preço em dólar pode até ficar estável, mas o real está perdendo valor, então realmente a situação vai ficar bastante complicada. Hoje aqui, né, o trigo a tonelada está em R$ 1.400 e provavelmente vai ter uma correção em função disso aí, né? E você tem a situação mesmo da produção interna que o Brasil tem, está longe de ser suficiente para suprir a demanda, mas essa produção brasileira também sofre com a pressão do dólar. O preço é cotado, no final das contas, em mercado externo, e aí é claro que o gringo tem muito mais possibilidade de comprar as coisas no Brasil do que o próprio brasileiro. Isso está impactando no preço da carne também e do café, que eu já mencionei aqui no canal, inclusive, né? Então, fazendo uma análise do preço da picanha aqui, que é a grande garota propaganda, foi a grande garota propaganda da campanha eleitoral do Lula, agora ele quer esconder isso um pouco. Então, 1 quilo aqui de picanha em novembro estava
em média sendo comercializado a R$ 77,00. Isso aqui parece que em São Paulo, tá? Sei não, R$ 77,00 eu acho que estava mais caro, e tem lugares no Brasil que estava passando de R$ 100,00 já, né? Se você sabe qual é o valor aí na sua cidade, coloca nos comentários. Agora, a justiça seja feita. Vi hoje uma promoção de R$ 70,00 o quilo de picanha, peça embalada, então a gente nem sabe qual é a qualidade daquela picanha, mas é uma picanha, né? Fatiada não, inteira a peça, mas, enfim, né? Dá para fazer uma gracinha em família com esse preço, né? Só que, de forma geral, é um aumento de quase R$ 10,00 em relação ao valor do final de 2023. Então, isso dá o quê? Uns 14, 15% de crescimento do preço. Agora, compara isso com o índice IPCA, que não chegou nem a 5% ainda. Me fala se o índice IPCA merece algum tipo de credibilidade. É complicado, realmente, né? Então, foi o Instituto de Economia Agrícola do governo de São Paulo que fez isso aqui, né? E fazendo a conta aqui de que se o pessoal quiser comprar 4 quilos de picanha para fazer aí um churrasco no ano novo, né, vai gastar R$ 310,00 contra 271 no final do ano passado, né? Tá aqui o preço da picanha, né, que manteve-se estável durante um período, subiu bastante na época da pandemia, principalmente por causa da queda na produtividade, obviamente, né? E também tem um ciclo da pecuária, né? Caiu aqui em 2023, mas atingiu agora um patamar superior ao ápice da pandemia. Mais uma vez, volto a dizer, o governo Lula é pior do que uma pandemia aqui no Brasil, né? Então é claro que você pode considerar a variação da inflação, mas aí eu já não sei como é que você considera a variação de preço com inflação, se isso já está embutido. Mas, enfim, hoje o grande problema mesmo do preço da carne bovina no Brasil, e aqui não é só a picanha, né? É a carne de forma geral, e o frango também, que eu já expliquei esse problema pormenorizadamente, é a alta do dólar, a cotação do dólar cada vez mais elevada. E ela disparou em um intervalo de 30 a 40 dias. Estamos falando de 40 centavos a mais, 50 centavos a mais. Isso impacta absurdamente em tudo na economia brasileira. O que é importado fica mais caro, o importador tem que pagar mais caro, tem que repassar isso para a cadeia produtiva. Isso inevitavelmente vai chegar no consumidor final, e da mesma forma, o que é exportado tem uma demanda maior. Gringa, claro, porque o gringo tem a mesma quantidade em dólares para gastar, só que o produto brasileiro está mais barato de forma geral. Então, a demanda aumenta, o gringo pode oferecer um preço em reais maior, porque ele está negociando em dólares no fim das contas. O brasileiro, para conseguir comprar o mesmo item, tem que competir com esse valor com uma moeda mais desvalorizada. O gringo está com uma moeda valorizada, o brasileiro está com uma moeda desvalorizada. O que acontece? Um ferro enorme entrando no final do ano. Essa é a verdade. Então, a carne, não só a picanha, a carne de forma geral, está subindo 15%, né? E o frango está subindo 5,24%, isso no ano, isso aqui em 2024, né? De janeiro até novembro. Veja que também o frango está num patamar acima do próprio índice IPCA. E estava tendo um valor bastante tranquilo antes do frango. Aqui é o frango inteiro, não são as partes, as peças separadas, não. Mas qual que é o grande problema? É a substituição dos itens. O brasileiro está vendo que a carne de boi está muito cara, começa a comprar mais frango. O que acontece? A demanda sobe, o preço sobe também. E o gringo está comprando mais frango brasileiro. Daqui a pouco o porco vai subir, os ovos vão subir também, e a coisa vai se desenrolando na medida em que o brasileiro vai ficando imprensado, vai ficando contra a parede, tendo que migrar para outros itens. Não é porque ele quer, é porque ele tem, de fato, que gastar mais nesses itens para desfrutar deles ou trocar por outros itens que caibam no bolso por enquanto. Então veja que a variação do preço, né, em percentual, o azeite de oliva é ainda o campeão, mas tem vários candidatos a azeite de oliva em 2025, tá? O próprio café é um deles. Isso aqui são itens da ceia de Natal que são considerados pelo próprio IPCA. Então você pode ver que vários itens, né, arroz, costela, carne, que tudo subiu absurdamente no decorrer desse ano. E não subiu só para o Natal.
São itens da ceia de Natal, mas o arroz está na mesa do brasileiro todo santo dia. Batata está muito presente também. E olha o quanto que isso aqui aumentou. O salário mínimo não vai ser reajustado nessa proporção. Então o brasileiro hoje está comprometendo mais da sua renda com alimentação por causa do governo Lula, por causa da péssima gestão econômica desse governo. O brasileiro, de forma geral, vai ter menos comida na mesa ou vai ter que sacrificar outras coisas, o lazer, o remédio, roupa, para conseguir colocar comida na mesa na mesma quantidade. Olha que absurdo que o governo Lula está fazendo conosco. E é aquela situação, é um dos estágios para uma argentinização, para uma venezuelização. Quando o pobre, de maneira geral, a população majoritária, começa a reduzir o consumo de itens mais supérfluos para manter o básico. Esse é o primeiro estágio. O estágio seguinte é reduzir o básico também, porque já não tem de onde cortar. Então, o alerta tem que acender agora. Se a situação continuar desse jeito, a gente vai caminhar para aquilo lá que o próprio Paulo Guedes falou, né? Que em poucos meses Argentina, em poucos anos Venezuela, porque a coisa realmente está complicada e o Natal do brasileiro vai ser muito mais salgado por causa do governo Lula, né? E falando em Natal, vou deixar recomendado um vídeo aqui, antigo já do meu canal, em que eu trato do tema do Natal, para você aproveitar o embalo, aproveitar o clima natalino e assistir, continuar aqui pelo meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.